Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula será revisão para a prova que vocês farão. Será revisão do conteúdo sobre a forma da Terra, sobre os movimentos que a Terra realiza e sobre movimentos tectônicos, a estrutura interna da Terra. Bom, desde muito tempo, gente, existem estudos para entender a forma da Terra, para entender os fenômenos que acontecem na Terra. Nós sabemos que o planeta Terra é um dos inúmeros astros do universo e é onde os seres humanos eles habitam. A Terra ela realiza um movimento elíptico em torno do Sol, ela orbita o Sol, e o Sol ele é extremamente importante para que haja vida na Terra. Durante o século III a.C., Eratóstenes calculou a circunferência do planeta e sua medida foi 39.700 quilômetros, bastante próximo da realidade que da circunferência real, que é 39.900 quilômetros. Na antiguidade, gente, durante do século I ao século II, o grego Cláudio Ptolomeu, ele chegou à conclusão, a partir de alguns estudos, que a Terra ela era um sistema que estava no centro do universo, ou seja, que todos os outros planetas e astros giravam em torno da Terra, realizavam uma órbita em torno da Terra. Esse sistema ele ficou conhecido como geocêntrico. Somente após a Idade Média, já na Idade Moderna, no século XVI, é que essa teoria vai entrar em queda, Essa teoria ela vai ser substituída pela teoria heliocêntrica, uma teoria elaborada por Nicolau Copérnico, que a partir de diversos estudos vai chegar à conclusão que o Sol é que está no centro do sistema, do universo, e que todos os outros planetas e astros realizam um movimento elíptico, estão na órbita do Sol, realizam um movimento em torno do Sol. A Terra, ela tem uma forma de geoide, O que é essa forma de geoide, gente? Ela não é uma esfera esfeita, perfeita, Ela tem os polos achatados, estão vendo? E a região equatorial mais abaulada. Esse formato aqui, gente, ele é em função do movimento de rotação que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Em função da gravidade, os polos eles vão se tornando mais achatados. Eles ficam achatados, causando abaulamento na região equatorial. O movimento de rotação. O que é este movimento, gente? É um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, tá? Esse movimento de rotação ele tem como consequências a alternância do dia e da noite. É a partir desse movimento de rotação que vão se estabelecer os diferentes horários na superfície terrestre. E também nós vamos dizer que existe o movimento aparente do Sol. O que é o movimento aparente do Sol? Para um observador que está na Terra, a impressão que nós temos é que quem se movimenta é o Sol e não a Terra. Quando, na realidade, quem faz esse movimento em torno do Sol é a Terra, Como que nós temos a alternância do dia e da noite, gente? Esse movimento de rotação acontece de oeste para leste. Esse movimento de rotação ele dura aproximadamente 24 horas, o que compreende um dia e uma noite. As regiões que são iluminadas primeiro pelo Sol são dia, e aquela parte da Terra que não está iluminada é noite. Como este movimento ele acontece de oeste para leste, a faixa leste ela é iluminada primeiro, então recebe luz solar primeiro, ou seja, então diz-se que leste está adiantada em relação a oeste. A Terra ela não está em pezinha sobre o seu eixo, estão vendo? Ela está um pouquinho tombada, podemos dizer assim, e é esse eixo de rotação da Terra, gente, é o que permite também, junto com o movimento de translação,
ter as estações do ano, primavera, outono, verão e inverno. Este movimento de rotação, junto ao movimento de translação, vai permitir que diferentes regiões do planeta recebam luz solar. Sem esses dois movimentos, provavelmente só uma parte da Terra recebia luz solar e a outra parte seria sempre noite. Então, seria sempre dia em uma região e sempre noite em outra região. A partir desse movimento de rotação, como nós já vimos, nós vamos ter o movimento aparente do Sol, né, e os diferentes horários na superfície terrestre. Esses diferentes horários, eles vão ser convencionados, eles vão ser criados pelo ser humano. Para quê, gente? Na tentativa de sistematizar, de organizar essas diferenças de horário, a gente pode dizer assim. Então, foram criados os fusos horários. Cada fuso horário ele corresponde a uma faixa de 15 graus e cada faixa de 15 graus corresponde a uma hora. Nós vimos que a leste amanhece primeiro que a oeste. Então, a leste está adiantada em relação a oeste. O marco inicial dos fusos horários é o meridiano de Greenwich. Isso foi convencionado, gente, em 1883, em uma reunião em que diferentes países do mundo participaram. Foi uma conferência internacional que aconteceu em Roma e definiram o meridiano de Greenwich como marco inicial dos fusos horários. Então, no meridiano de Greenwich, inicia-se a hora zero. Do meridiano de Greenwich para a direita, essas horas elas vão aumentando. Do meridiano de Greenwich para a esquerda, essas horas elas vão diminuindo, porque leste está adiantado em relação a oeste. Como que chegou à conclusão de 24 faixas longitudinais de fuso horário, cada faixa de 15 graus correspondendo a uma hora? A circunferência da Terra, gente, ela possui 360 graus. A duração do dia e da noite tem 24 horas. Então, pegou-se 360 graus, dividiu por 24, o que obteve 15 graus. Então, cada faixa de 15 graus corresponde a uma hora. Claro que nem todos os países, pessoal, adotam exatamente a faixa de 15 graus correspondente a uma hora. Por exemplo, a China, ela estabeleceu um horário oficial para todo o seu território. A China é um território imenso, tá? Diferente da Rússia. A Rússia adotou 11 fusos horários. No Brasil, como possui também uma grande extensão territorial, foram adotados 4 fusos horários. Então, os fusos horários eles vão servir para sistematizar, para organizar a vida, né, do ser humano, por conta das diferenças de horário. E junto com esses fusos horários também, gente, vai surgir a linha internacional de mudança de data. Essa linha internacional de mudança de data é também para regulamentar a mudança de data em relação à passagem de oeste para leste e de leste para oeste, a partir desta linha internacional de mudança de data, que é chamada de antimeridiano, que é o meridiano que está no lado oposto do meridiano de Greenwich. O horário oficial é aquele horário que é adotado pelos países, que é seguido pelos municípios, pelas cidades desses países, tá bem? Então, fuso horário. Sempre a leste é adiantado em relação a oeste. Como nós vimos, leste, podemos dizer, né, que amanhece primeiro que oeste, em função do movimento de rotação da Terra, que acontece de oeste para leste. No Brasil, como nós vimos, existem 4 fusos horários, 1, 2, 3, 4. No fuso horário -2, gente, quer dizer que essa região aqui, Arquipélago Fernando de Noronha, Arquipélago de São Pedro, Ilha de Trindade, Ilha de Martim Vaz, estão 2 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich.
Se comparado com Brasília, né, com o horário oficial, essa região aqui está atrasado 1 hora. Por quê? Brasília, Distrito Federal, está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich 3 horas. Então, à medida que se distancia para oeste, vai se ficando mais atrasado, ou seja, essas regiões aqui vão recebendo luz solar depois, né? No fuso -5, nós vamos ter apenas o estado do Acre e parte do estado do Amazonas. O movimento de translação. Este movimento de translação, gente, ele tem como consequência as estações do ano e o ano bissexto. Por que o ano bissexto? Esse movimento de translação que a Terra realiza em torno do Sol, ele tem duração de 365 dias e aproximadamente 6 horas. Essas 6 horas acumuladas ao longo de 4 anos vão dar 24 horas, o que corresponde a um dia e uma noite. Por isso que de 4 em 4 anos existe o ano bissexto e esse dia ele é acrescentado no mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro ele passa a ter 29 dias. Deste movimento, nós temos como consequências as estações do ano, verão, outono, inverno e primavera, além do ano bissexto. Observem aqui, gente, nessa imagem, como que acontece o movimento de translação, o eixo inclinado da Terra e as estações do ano. Lembrando, o movimento de translação, gente, é aquele em que a Terra realiza em torno do Sol. Lembrando também que o movimento de rotação vai permitir que diferentes áreas do planeta recebam incidência de luz solar. Esses dois movimentos juntos vão dar origem às estações do ano. Observem, de outono para inverno recebe a mesma quantidade de luz solar a Terra. Então, durante o outono, a gente diz que existe um equinócio. Do outono passa para o inverno, observem que no inverno sul, no hemisfério sul, a Terra ela está recebendo menos luz solar e o hemisfério norte recebendo mais luz solar. Na primavera, novamente a Terra recebe a mesma quantidade de luz solar. Então, a gente diz que predomina um equinócio de outono e um equinócio de primavera. O equinócio de outono ele vai acontecer no dia 21 de março e o equinócio de primavera no dia 23 de setembro. Ou seja, equinócio é a mesma distribuição de luz solar para a Terra. Os dias e as noites têm a mesma duração, diferente do inverno e do verão. No inverno, a gente diz que acontece o solstício, e no verão também o solstício. No inverno e no verão, os dias e as noites têm duração diferente. No inverno, o dia tem duração menor e a noite duração maior, e no verão, o dia tem duração maior e a noite duração menor. Eu quero que vocês observem também que, independente da época do ano da estação, a região equatorial ela está sempre sendo beneficiada de luz solar, está sempre recebendo luz solar. Então, essa região aqui, próxima à faixa equatorial, é a região mais quente do planeta, é a região que possui as maiores temperaturas. O solstício e equinócio eles são fenômenos astronômicos que estão relacionados ao movimento da Terra em relação ao Sol. Equinócio significa dias e noites iguais. Como eu falei para vocês, é a data do ano em que a duração do dia é aproximadamente a mesma que a da noite. Os equinócios eles ocorrem em 21 de março e 23 de setembro. Como a gente pode observar nessas imagens, nós temos o equinócio de outono, mesma distribuição de luz solar, e o equinócio de primavera, também a mesma distribuição de luz solar. O solstício significa sol quieto, que é quando o Sol se encontra mais afastado da linha do Equador, e há uma diferença maior entre a duração do dia e a duração da noite. O solstício é o solstício de inverno e solstício de verão. Nessa imagem aqui eu estou trazendo para vocês
a demonstração dos equinócios. Observem que o planeta Terra está recebendo a mesma quantidade de luz solar, seja durante o outono ou seja durante a primavera. Os solstícios, observem, um hemisfério recebe mais luz solar que outro hemisfério. Quando o hemisfério norte está recebendo mais luz solar, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Quando o hemisfério sul recebe mais luz solar, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Esse fenômeno aqui, gente, do solstício, é o que nós vamos ter, como a gente fala, a noite polar, né? Além da noite polar, nós vamos ter também o que nós chamamos de sol da meia-noite. Além da noite polar por quê? O hemisfério sul, quando é verão no hemisfério norte, o polo sul vai ficar um tempo sem receber luz solar. Então, vai ser noite o tempo inteiro. Enquanto o hemisfério norte vai receber luz solar por um bom tempo. Então, nós vamos ter o que nós chamamos de sol da meia-noite. Como que acontece essa distribuição da luz solar pelas faixas do planeta Terra, pelas faixas da Terra, e como que as estações do ano elas se comportam de acordo com a distribuição solar? Nós temos, gente, a formação das zonas térmicas da Terra. Por que as zonas térmicas? Vai de acordo com a quantidade de luz solar que as zonas da Terra recebem, que essas porções da Terra recebem. Lembra que eu falei para vocês que a região próxima ao Equador é sempre beneficiada pelo calor do Sol? Então, essa região aqui, denominada de baixa latitude, é a zona tropical. É a região mais quente do planeta Terra. Essa região que está entre o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico é denominada de média latitude ou zona temperada. E nós temos a alta latitude ou a zona polar. Aqui na zona polar, na alta latitude, nós vamos ter como destaque, né, para as estações do ano, a única estação que vai ser percebida aqui na zona polar é o verão, porque durante o verão as temperaturas vão aumentar um pouco e vai haver o descongelamento das banquisas, que são as águas congeladas do oceano. Na média latitude, é possível perceber a diferença das 4 estações do ano. A gente consegue perceber o verão, o inverno, o outono e a primavera. Nas baixas latitudes, a gente consegue perceber de forma mais clara apenas 2 estações, que é o verão e o inverno. O verão, que é uma estação mais chuvosa, com temperaturas mais elevadas, e o inverno é uma estação mais seca, chove pouco, né? E com um declínio nas temperaturas, uma queda nas temperaturas. A superfície terrestre. A superfície terrestre é o espaço onde os seres humanos eles habitam. É a superfície terrestre local que o ser humano ele transforma, ele constrói, ele altera para atender às suas necessidades. É na superfície terrestre também, gente, que as 4 esferas do planeta, elas se interrelacionam. Quais são essas 4 esferas? A atmosfera, litosfera, hidrosfera e a biosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Essa camada de ar, dentre vários motivos, né, dentre vários objetivos, mantém a temperatura do planeta Terra, e protege o planeta Terra contra os raios ultravioletas do Sol, protege o planeta Terra contra corpos celestes, dentre outros. A litosfera é a porção sólida da Terra. Ela é constituída de rochas e minerais e compõe todos os continentes, as ilhas e os assoalhos dos mares e oceanos.
A hidrosfera, ela é o conjunto das águas disponíveis na superfície terrestre. A interseção dessas três esferas, litosfera, atmosfera e a hidrosfera, é o que permite a origem da biosfera. A biosfera é onde se encontram todos os seres vivos, é onde é possível o desenvolvimento da vida, porque vai encontrar condições ideais para que a vida se desenvolva: oxigênio, é, solo, meios de produção, né? E água. A Terra, ela é dividida, gente, a sua estrutura em três camadas básicas. Essa divisão é de acordo com as características da estrutura da Terra, com as características dessas camadas. Nós sabemos que a Terra, ela é um organismo vivo, ela não está inerte, ela está constantemente em movimento, sempre se transformando, sempre sendo alterada e transformando as paisagens. Essa dinâmica terrestre, gente, ela é possível por conta do Sol, do calor do Sol, da energia do Sol e da energia do interior da Terra. A classificação da estrutura da Terra, ela é o núcleo interno, que é uma camada mais sólida, é uma camada extremamente quente, né? A temperatura do núcleo interno, ela é tão alta que ela se assemelha à superfície do Sol. O núcleo externo, que é um núcleo mais vistoso, pastoso. O manto, que também é constituída, né, por um material mais viscoso e pastoso, é constituído pelo magma. É no manto, gente, que as placas tectônicas elas se movimentam. Este movimento das placas tectônicas acontece em função do alto calor, né, da alta temperatura do interior da Terra e da grande pressão. E a crosta terrestre. A crosta terrestre, gente, ela é sólida e ela é composta por rochas e minerais e é também chamada de litosfera, camada litosférica. A crosta terrestre ela se divide entre crosta continental e crosta oceânica. As placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? As placas tectônicas são as fragmentações que acontecem na crosta terrestre. A crosta terrestre ela é composta por essas placas que estão em constante movimento. Este movimento tectônico é o que deu origem à formação atual dos continentes, à formação de vulcões, à formação de terremotos, de ilhas e a configuração atual também do planeta Terra. Em 1912, gente, um cientista chamado Alfred Wegener, a partir de várias observações, ele vai chegar a essa conclusão, que a crosta terrestre ela é toda fragmentada. E essa proposta do Alfred Wegener ela ficou conhecida como teoria da deriva continental, porque ele acreditava, a partir de seus estudos, ele concluiu que os continentes eles eram todos unidos, formando apenas um grande bloco continental, um megacontinente, chamado Pangeia. E que com o passar dos milhares de anos, com a lenta fragmentação da crosta terrestre, esses continentes eles foram se separando. Há 130 milhões de anos formou-se a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. E este movimento contínuo e constante deu origem à formação continental atualmente e à formação também dos oceanos. É um movimento constante, é um movimento contínuo. E esse movimento tectônico, ele é possível, como eu falei para vocês, graças ao calor interno da Terra. As chamadas correntes de convecção ou células de convecção. Essas correntes de convecção fazem com que o manto se movimente e à medida que o manto se movimenta, as placas tectônicas também vão se movimentar. Lembrando que as placas tectônicas elas estão sobre o manto. Como que Wegener chegou à conclusão dessa teoria que ele elaborou?
da separação continental. Ele percebeu, gente, que a África e a América do Sul possuem um encaixe perfeito. E também a partir de estudos de rochas, de fósseis, de plantas, dentre outros. As placas tectônicas, elas realizam 3 movimentos distintos. Existem 3 limites tectônicos. É o limite transformante. Nesse limite transformante, uma placa tectônica, ela se resvala na outra, é um movimento horizontal e dá origem à formação de falhas tectônicas e à formação de terremotos também. O exemplo mais comum é a falha de San Andreas, na Califórnia. O outro movimento é o movimento divergente. Neste movimento, há o afastamento das placas tectônicas. Neste movimento, há a formação de uma nova crosta. No fundo do oceano, quando 2 placas elas se afastam, o magma ele preenche o espaço vazio, ele resfria e dá origem a um novo assoalho oceânico. Então, o assoalho oceânico ele se expande. No movimento convergente é quando há o encontro de 2 placas tectônicas, há a formação de cadeias montanhosas, terremotos, vulcões, maremotos, dentre outros. Então, são esses os 3 principais movimentos tectônicos, e destes movimentos vão surgir vários fenômenos, várias consequências. Finalizamos, então, tem algumas atividades para vocês fazerem, copiem as perguntas no caderno, tá bem? E resolvam com bastante atenção. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.